Bom dia, irmãos! Vocês estão animados com o nosso Deus nessa manhã? Hoje a gente vai continuar a série que nós estávamos fazendo sobre o fruto do Espírito. Boas obras não te salvam, mas sem as boas obras, nós não podemos ser salvos. Quem nunca ouviu aquela frase? De boa intenção, o inferno está cheio. De fato, segundo a palavra, não existem pessoas boas. Jesus fala em Marcos capítulo 10, versículo 18, não precisam ir lá, que só Deus é bom. Não existe ninguém que faça o bem. Então, como desenvolver o fruto da bondade na sua vida? O título de hoje é Bondade e os Testes do Coração. De acordo com o dicionário, a palavra bondade significa inclinação para fazer o bem. Então, hoje nós vamos estudar sobre esse fruto incrível da bondade. Eu parei para pesquisar na palavra de Deus o que significa fazer o bem. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias é um livro do Velho Testamento. Ele está perto de Abacuque, de Jonas, um pouquinho depois de Jonas. Obrigado. Miqueias capítulo 6, versículo 8. O que significa fazer o bem? Diz a palavra de Deus: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, fazer o bem não significa simplesmente praticar a justiça. A gente vê que tem mais outros dois componentes. Amar a fidelidade, ou seja, você ter paixão por ser um discípulo, você está animado por ter sido salvo por Deus, através de Jesus Cristo. Mas não só isso, andar humildemente com o seu Deus. Nós temos 3 pontos essa manhã. Eu vou dar para você 3 testes, para você checar o coração, se você é uma boa pessoa. Amém. Apesar que não existem boas pessoas, mas o Espírito Santo te capacita para ser uma boa pessoa, amém? Amém. O teste da virtude está relacionado com esse primeiro ponto aqui de praticar a justiça. Então virtude é isso, é praticar a justiça. Segundo ponto, teste da ambiguidade. Eu já vou explicar melhor porque esse nome, mas tem a ver com amar a fidelidade ao seu Deus. E o terceiro ponto é o teste do galardão, ou o teste da recompensa. Galardão significa recompensa. Amém. Tem a ver com andar humildemente com o seu Deus. Nós vamos ver agora esses 3 pontos de forma prática, como a gente pode aplicar no nosso ministério, na nossa vida, para que sejamos pessoas boas para Deus, amém? Amém. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 7. Nós vamos ver a história de um dos reis mais incríveis da Bíblia. Nunca houve um rei como Ezequias. 2 Reis capítulo 20. Estão comigo, irmãos? Amém? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos da sua vida, livrarei você e essas cidades das mãos dos assírios. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Amém? Que milagre incrível, irmãos!
Ezequias, nesse contexto, era rei de Judá. Amém. Nessa época estava tendo uma guerra contra a Síria. Mas Ezequias estava muito doente. Estava no final da sua vida. Ao ponto de Deus mandar Isaías, um profeta, para dizer para Ezequias que ele teria apenas alguns dias a mais de vida. Ele fala: põe em ordem tua casa, porque você não se recuperará dessa doença, você morrerá. Imagina, você está em casa e você sabe da notícia que você só tem um dia de vida. Como você se sentiria? Talvez você seja a pessoa mais evangelística do mundo, amém? Verdade. Ezequias aqui teve um coração parecido. Ezequias lembrou de tudo de bom que ele fez e que o Senhor aprovou. Irmãos, Ezequias era tão incrível que ele aboliu completamente a idolatria em Judá. Ele derrubou todos os altares idólatras. Por isso nunca houve um rei como Ezequias em toda Israel e Judá. E por causa disso, Ezequias se prostra diante de Deus, ora a Deus e fala: Deus, lembra como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Considera a minha bondade, a minha virtude. Ezequias passa no teste da virtude. O que é o teste da virtude, irmãos? Deus, ele pode mudar o coração dele de acordo com a tua justiça. A justiça de Ezequias fez Deus se arrepender. A palavra arrependimento significa mudar a sua mente. Deus tinha decretado, ele ia morrer. A palavra de Deus é assim, se ele falou, vai acontecer. Mas por causa da virtude de Ezequias, por causa da devoção sincera, porque ele amava a Deus de todo o coração e obedecia aos seus mandamentos, Deus deu mais 15 anos de vida a Ezequias. Amém. Isso não é incrível? Amém. Olha o quanto o seu bom coração pode mudar a decisão de Deus. Amém. Eu lembro que uma vez eu estava viajando de Bauru para São Paulo. Eu estava fazendo o meu curso de física lá na USP. Eu estava viajando de madrugada. Eu peguei o ônibus das 11 horas e ia chegar em São Paulo mais ou menos 5 da manhã. Para quem não sabe, eu sofro de bronquite asmática. Mas por um milagre de Deus faz muito tempo que eu não tenho crises. Só que nesse dia, eu era não discípulo e eu não estava bem com Deus. E no ônibus eu comecei a passar mal. Eu estava sentado do lado da janela e eu senti uma pontada aqui no pulmão, na costela. Era como se o pulmão, a caixa torácica estivesse batendo na costela. Era uma dor terrível. Quando eu inspirava, doía muito. Eu não conseguia respirar direito, irmãos. Naquele momento, eu fiquei pensando, será que essa dor vai passar? Eu esperei 20 minutos e fiquei ali deitado. O passageiro que estava do meu lado já estava dormindo. Só que a dor começou a piorar, irmãos. Comecei a entrar em desespero. E eu não queria acordar ele. O que o cara vai poder fazer por mim? Que situação difícil, eu estou no ônibus passando mal. Só que conforme foi piorando, eu não aguentei. Eu acabei chamando ele, eu estava ofegante. Falei, moço, eu estou passando mal, por favor, avisa o motorista. E ele, calma. E ele correu, avisou o motorista. Por milagre, tinha um posto de saúde na rodovia, ali perto. O motorista parou o ônibus. Naquele momento, começou a piorar mais ainda a minha dor. Eu não conseguia puxar o ar. Naquele momento, eu comecei a buscar a Deus de verdade. Naquele momento, eu comecei a orar intensamente a Deus, coisa que eu não fazia há anos. Deus, por favor, Pai, me ajuda nesse momento difícil, esse momento de sofrimento. Permita que eu viva, Pai, eu não estou bem contigo, eu preciso mudar a minha vida. Me ajuda, Deus. E aí eu senti meu corpo formigando, irmãos. E aí eu fui levado até esse pronto-socorro que estava na rodovia. Amém. Aí veio um enfermeiro e me aplicou uma injeção. E essa injeção de anti-inflamatório foi melhorando o meu coração, foi melhorando o meu pulmão. E aí depois eu já não estava mais sentindo a dor. A gente pôde prosseguir a viagem, cheguei pedindo desculpas para os passageiros e deu tudo certo. Legal. Quando eu conheci os discípulos lá na USP, quando a Tânia veio compartilhar a fé dela comigo, estudei a Bíblia, me batizei, me tornei um discípulo, depois veio na minha mente essa situação. Quanto que eu estava disposto a entregar minha vida a Deus por causa disso?
Eu não lembro se eu contei essa história para alguém, mas foi uma coisa que veio na minha mente. Eu queria ser uma pessoa que tinha virtude. Não sei se eu ia morrer ali ou se ia acontecer alguma coisa, mas eu sei que Deus me deu uma chance. Amém. Da mesma forma como Ezequias teve uma segunda chance. E é incrível, irmãos, porque não só a fé de Ezequias curou a ele, mas também a medicina. Ezequias procurou ajuda médica, mas ele chegou para ele com um emplasto de figos. O emplasto de figos era a medicina daquela época. Eles não tinham analgésicos ou outras coisas que a gente pode usar hoje em dia. Então ele aplicou na úlcera e a fé também curou a Ezequias. Então, irmãos, a fé e a medicina andam juntos, amém? Eu quero animar vocês, irmãos, a serem pessoas de virtude. Deus, Ele pode construir os planos dele em cima das suas decisões. Não só isso, Ele pode mudar de decisão de acordo com a sua justiça. Se você for uma pessoa justa, Deus vai fazer prosperar a sua vida. Amém. Se você for uma pessoa ímpia, Deus pode se arrepender de te dar bênçãos na sua vida. Vamos ver um exemplo disso? Olha lá em Jonas, capítulo 3, versículo 10. Estão comigo, irmãos? Jonas capítulo 3, versículo 10. Vamos, irmão. Só vou explicar aqui o contexto. Deus chama Jonas para pregar contra uma cidade muito, mas muito pecadora, que é a cidade de Nínive, capital da Síria. Naquela época eles eram muito violentos. Então, irmãos, imagina só, o desafio dele era o seguinte: vai e pregue contra aquela cidade. Imagina seu discipulador te chamando para pregar no bairro mais perigoso de São Paulo. Você iria? Você vai lá e vai pregar contra essas pessoas, vai chamar elas ao arrependimento. Muito desafiador esse pedido, não? Mas era a vontade de Deus. E Jonas, depois de ter relutado a primeira vez, quando ele foi cuspido do peixe, ele foi lá e pregou em Nínive. Vamos ver o resultado dessa pregação. Jonas capítulo 3, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, Deus tinha decretado: Nínive vai ser destruída em alguns dias. Se você olhar o contexto, eles oram a Deus, eles jejuam a Deus, as pessoas mais ímpias do mundo, Deus muda o pensamento dele. Amém. Ele desiste de destruir a Nínive. Irmãos, a sua justiça provoca a misericórdia de Deus. Amém. Deus, ele mudou o pensamento. Aqui fala, ele se arrependeu. Irmãos, não importa o pecado que você tenha, não importa o seu passado, se hoje você decide mudar a sua vida, você decide mudar a sua forma de pensar, Deus vai abençoar você. Deus vai te conceder graça. Deus vai fazer seu caminho prosperar. É só você ser um discípulo totalmente comprometido. Mas o contrário também é verdade, irmãos. Se sua justiça estiver embaixo com Deus, Deus se arrepende de te dar misericórdia. Olha lá em Gênesis capítulo 6. Vamos, vamos. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Irmãos, Deus tinha um plano para a humanidade. O plano de Deus era que o ser humano se propagasse por toda a terra. Multiplicar sempre foi o plano de Deus, irmãos. Que bom que nós temos o discipulado. Nós podemos evangelizar o mundo e crescer por todas as nações. Amém. Isso já tinha em Gênesis. Ide procriai-vos por toda a terra. Só que por causa da falta de virtude do homem, porque o homem não passou pelo teste da virtude, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele mudou de mente. Então mudar de mente significa ir na contramão do que você estava pensando antes. E agora Deus ia destruir toda a humanidade. Mas Noé passou no teste da virtude, amém?
E por causa disso, Noé e sua família também foi salva. Deus mandou o dilúvio, houve água sobre toda a terra, os ímpios morreram afogados, mas Noé foi salvo na arca. Noé e alguns animais também. Irmãos, eu quero animar vocês a sonhar com a sua família. Noé salvou ele mesmo, por causa da justiça dele, sua família foi salva. Nunca perca a esperança por sua mãe, nunca perca a esperança por seu pai, pelos seus irmãos, pelo seu vizinho, por seus amigos. A sua justiça vai levar a palavra de Deus para essa pessoa e Deus vai ter misericórdia dela. Quero inspirar você nessa manhã a sonhar com seus familiares. Como semana passada, quando a Janete foi batizada, por causa da justiça da Sara. Foi incrível porque a fé da Sara, com um mês só de discípula, trouxe a mãe dela para o reino. A gente tem vários exemplos aqui, como Augusto e Alexandra também. Então, irmãos, esse é o teste da virtude. O teste da virtude é o seguinte: se você é uma pessoa justa, Deus pode mudar os seus pensamentos para se adequar aos seus planos. Portanto, faça o plano de Deus, os sonhos de Deus, o seu sonho também. Você vai ver quanto de misericórdia você vai ter na sua vida. De que forma que você pode ser justo e ter virtude? Vou falar de 3 coisas aqui: evangelismo, boas ações, como por exemplo Mercy, e também nas ofertas. Eu quero animar vocês, irmãos, com o exemplo da Roseli. A Roseli se batizou ontem, amém? Roseli incrível, hein? Ela mostrou esse teste da bondade. Ela passou nisso. É incrível, irmãos. Eu pude acompanhar também alguns estudos, eu vi o coração dela. Que incrível. Ela tem vindo a todos os cultos, irmãos. Tem participado de todos os bate-papos lá no Centro Cultural Vergueiro. Ela está no meu bate-papo. Ela evangeliza com todo o coração dela. Chega bem cedinho só para compartilhar a fé dela. Irmãos, muito incrível, porque além disso, ela tem um coração incrível com Mercy. Ela ama a vida de ser uma discípula. Ontem ela deu todo o coração lá, exercendo boas obras, boas atitudes. Irmãos, eu quero animar vocês nessas áreas. Reserve um sábado para ir no Mercy, para poder ajudar. A gente tem essa iniciativa em torno de uma vez por mês. Se você não estiver no Mercy, vá a algum bate-papo. Participe do máximo de bate-papos que você puder, não só o seu, para poder evangelizar toda essa São Paulo, amém? E salvar pessoas como a Roseli, que tem esse coração bom para Deus. Eu quero também encorajar vocês na oferta. O Raul pregou na última vez sobre a oferta. E agora nós temos um novo plano. Nós vamos discipular nessa área também. Não só em evangelismo, não só na pureza, não só no matrimônio. Vamos discipular na oferta. Porque, irmãos, tudo que nós temos é de Deus também. Deus te deu tanta coisa, irmão. O que Ele quer é que você retorne a Ele para que o reino todo seja beneficiado. Para que cada vez mais pessoas sejam salvas. Dinheiro é uma coisa espiritual, irmãos. Nós temos que saber lidar espiritualmente com essa questão. E por isso nós queremos ajudar vocês nessa área. Por isso, irmãos, pense numa quantia que você vai sacrificar todo mês. Essa quantia vai ser revertida para o reino de Deus, para mandar missões como o Rio de Janeiro, amém? Agora em julho, um time missionário vai ser enviado para lá. Mas nós precisamos da sua ajuda. Ter um coração de virtude para Deus, generoso, amém, nas ofertas, no evangelismo e também no Mercy. Amém. Teste da ambiguidade. 2 Reis, capítulo 13, 14 até o 19. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14. Estão comigo, irmãos? Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros dos cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que te dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou.
O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Irmãos, de novo a gente vê aqui um contexto de guerra entre Israel e Síria. A gente viu um rei incrível antes, agora a gente está vendo um profeta incrível que era Eliseu, amém? O que acontece é que Eliseu estava sofrendo da doença na qual ele morreria. O rei aqui era Jeoás. Ele ia travar batalhas contra a Síria. E aí Eliseu chega para ele e fala assim: olha, atire uma flecha na direção do leste. Isso representa a vitória do povo de Israel. E assim ele fez. Já estava decretada a vitória. Mas aí tinha uma segunda ordem: pega a flecha que você tem nas suas mãos e bate com ela no chão. Então, irmãos, olha só, Deus, ele estava expondo a vontade dele através de um profeta. A palavra profecia significa falar da parte de Deus. Hoje não existem pessoas que simplesmente têm uma revelação divina e falam algo que está além da Bíblia. Então a palavra de Deus é suficiente para a gente poder profetizar a todas as pessoas. Então quando você está estudando a Bíblia com alguém, você está profetizando. Então Eliseu, como profeta de Deus, estava falando a palavra de Deus para Jeoás. E a ordem era muito simples: bata no chão com essa flecha. Ele não falou que era 3 vezes. Mas Jeoás cumpriu a ordem. Olha só, presta bem atenção. Ele foi justo. Ele obedeceu e bateu 3 vezes. Mas lembra em Miqueias 6 que a gente leu que fazer o bem não é simplesmente praticar a justiça? Lá estava escrito também que além de praticar a justiça, você deve amar a fidelidade. Em outras palavras, você deve ter paixão. Paixão. Você tem que amar a vida de um discípulo. Você tem que amar servir a Deus. Jeoás, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas não de todo o coração. E por isso Eliseu repreende a Jeoás. Você deveria ter batido 5 ou 6 vezes. Deus não especificou o quanto ele deveria bater. Por quê? Porque isso era um teste do coração. Esse é o segundo teste, teste da ambiguidade. Não estava claro, era ambíguo quantas vezes ele deveria bater no chão. Então às vezes, irmãos, quando Deus chama você para fazer a vontade dele, seja pregar a palavra, seja liderar um bate-papo, seja fazer um estudo bíblico, você deve fazer de forma empolgada. Você deve estar animado, porque você está pregando a palavra de Deus. A pessoa vai sentir esse ânimo e falar: nossa, essa é uma pessoa incrível, uma pessoa boa, eu quero estudar a Bíblia com ela. Você tem que demonstrar intensidade de coração em tudo que você faz. Não só obedecer aos mandamentos, mas dar todo o coração para ele. É uma coisa racional, mas também do coração. Esse é o teste da ambiguidade, irmãos. Muito incrível, porque agora a gente tem uma novidade a mais aqui na Zona Sul. E também em outros ministérios. Oficialmente agora, nós temos o Ministério dos Solteiros, amém? E o Ricardo e o Michele são os líderes. Por que a gente criou esse ministério oficialmente? Irmãos, nós temos o Ministério dos Universitários, são pessoas que estão convivendo na universidade o tempo todo, tem seus bate-papos, devocional. Temos o Ministério dos Casados, amém? E semana que vem, inclusive, vai ter o devocional de casados, que eu quero convidar os casados aqui para participar. Os casados têm a família para poder desfrutar os tempos livres. Mas, irmãos, os solteiros são aquelas pessoas que trabalham durante o dia, mas quando chegam em casa, não tem essa oportunidade de estar com um grupo. Pode ter vindo pessoas do mundo e chamar para fazer coisas pecaminosas. Aí o irmão fala assim: nossa, eu não posso ir porque eu sou um discípulo, eu tenho que ser puro. A pessoa chama você para beber, chama você para sair, fumar droga, ir na balada. Não, eu sou um discípulo, eu tenho que ficar aqui em casa. Só que aí você não se diverte. E aí fica aquela coisa, fica difícil. Irmãos, a ideia do Ministério dos Solteiros é criar aqueles tempos de entretenimento. E sábado que vem já vai ter a primeira atividade, vai ter um churrasco para os solteiros, amém? É uma chance para os solteiros poderem se divertirem como discípulos, ter uma confraternização, ter assuntos em comuns, porque vocês sabem que o solteiro, ele, às vezes até por causa da idade, não tem os mesmos assuntos que um adolescente teria, ou que o universitário teria, ou que os casados teriam. Então aqui tem uma oportunidade incrível, irmãos, da gente colocar pessoas com os mesmos tipos de interesse juntos.
eventualmente namorar, amém? Deus pode preparar uma namorada incrível para você, amém, Ismael? Amigo, eu sou desse ministério, amém? Flávio, amém, Flávio? Eu estou orando pelo Flávio, irmãos. Tem sido uma das minhas orações impossíveis, 2 anos. Esse é o ano do Flávio, amém? Então o Ministério dos Solteiros vai ajudar bastante o Flávio. Então, irmãos, por isso que a gente criou esse ministério. Eu quero que vocês deem todo o coração do seu ministério, amém? Então é muito importante você desfrutar a vida de um discípulo, você amar a sua fidelidade. Tudo que você for fazer, faça de todo o coração. Amém. Irmãos, vai ter a missão do Rio de Janeiro. Amém. Mas quem é chamado? Tem algum lugar na Bíblia que fala, nossa, a Lili foi chamada, nossa, o Flávio foi chamado, nossa, o João Carlos foi chamado. A Bíblia não fala sobre isso. É ambíguo. Como a gente vai descobrir quem são as pessoas que vão para o Rio de Janeiro? É por causa do seu coração. Amém. Você pode até mudar o coração de Deus, e Deus fala, nossa, eu quero esse cara lá na missão. Irmãos, eu fico imaginando como vai ser isso. A gente vai começar tudo do zero lá. Vamos um time de pelo menos 10 pessoas. Aqui é diferente. Aqui a gente tem 38 pessoas mais ou menos. Não dá para conhecer o irmão tão profundamente assim, porque é muita gente. Se precisar na igreja como um todo são 150. Mas ali, irmãos, esse é um grupo de em torno de 10 pessoas. Da ordem de uma dezena. A gente vai fazer devocional como um luau na praia. A gente vai evangelizar todos juntos. Onde um for vai estar todo mundo junto, irmãos. Imagina o convívio, como vai ser. Sempre as mesmas pessoas. O espírito de união. Vai ser algo incrível, a gente vai começar do zero. As pessoas vão lembrar isso por muito tempo. Como a gente sempre lembra até agora, o time missionário original que veio com Raul e Linda. E olha que igreja grande, tudo começou ali. Irmão, vai ser inesquecível. Eu quero animar você a sonhar com o Rio de Janeiro. Amém. Nós estamos chamando pessoas que se voluntariam para ir no Rio de Janeiro. Pense se é possível você fazer transferência da sua universidade daqui para lá. Pense se é possível você procurar emprego lá. Ou se você pode se sustentar lá por 6 meses. Irmãos, Deus está procurando algo incrível no Rio de Janeiro. Eu quero animar você essa manhã a ter sonhos para o reino de Deus. Se não for Rio de Janeiro, com o setor Zona Norte, com o ABC lá com Augusto, tenha sonhos incríveis para Deus, irmão. Vamos lá agora para Mateus capítulo 6. Amém. O último ponto é o teste da recompensa. É claro que a gente viu aqui que o êxito de Jeoás dependeu de quantas vezes ele bateu no chão, amém? Por ele ter batido só 3 vezes, Israel venceu 3 batalhas, ainda que conseguiu ganhar a guerra, mas ele não venceu todas as batalhas. Então é muito importante, irmão, entender o seguinte, eu quero dizer para você essa manhã que a sua intensidade de coração vai determinar o seu êxito. Amém. Se você compartilha a sua fé com paixão, Deus vai te dar muitas vitórias. Quanto mais paixão você tiver, quanto mais dedicado você tiver, mais sucesso você vai ter no seu evangelismo. Deus, ele gosta disso. Então vamos ver o último teste, Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que o vê o que é feito em segredo, o recompensará. Esse é o teste do galardão ou da recompensa. Irmãos, é interessante esse conceito, porque quando você for para o céu, você permanecer firme como discípulo até o fim, vai acontecer, amém? Deus, ele não só vai te dar a salvação, ele vai te dar o galardão, uma recompensa. Eu, pessoalmente, me basta ser o gari lá no céu. Se eu estiver vivendo na condição mais precária, tudo bem, eu só quero ser salvo, amém? Mas Deus promete aqui que ele vai te dar recompensas no céu também, e aqui na terra. Mas ele dá uma condição. Lembra a primeira escritura que a gente leu em Miqueias? Lá falava de praticar a justiça, esse foi o nosso primeiro ponto, teste da virtude.
andar com fidelidade, amar a fidelidade a Deus, que é o teste da ambiguidade. O terceiro falava assim: andar humildemente com o seu Deus. Amém. Humildade, irmãos, é você não tomar as glórias para si, mas em tudo que você fizer, dá as glórias para Deus. Aqui fala, se você, Jesus está pregando aqui, se você dá esmola, se você ajuda o próximo, faz uma atividade benevolente, beneficente, você anuncia para as pessoas: nossa, hoje eu compartilhei com 20 pessoas, 10 marcaram o estudo. Você tem que checar a sua motivação. Você está anunciando para ser visto por pessoas, ou você está anunciando para que as pessoas orem por esses estudos? Você tem que checar seu coração. Esse é o teste da recompensa. Porque se você está querendo agradar a liderança, agradar o seu discipulador, agradar pessoas, aqui fala que Deus não vai te dar recompensa porque você já tem sua recompensa aqui na terra. Qual recompensa? Ser visto por homens. Então as pessoas vão aplaudir para você, vão falar: nossa, você é incrível, você já recebeu sua recompensa. Mas se você tentar agir de forma secreta, enaltecer outro irmão, não a você, Deus, Ele vai abençoar, e você vai ter muita recompensa aqui na terra. Amém. E no céu também. Deus, Ele tem um princípio: Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhe-se diante de Deus, irmão, e Deus vai exaltar você. Tudo que você fizer, orgulhe-se de Deus, não orgulhe-se de si mesmo. Principalmente eu aqui na liderança, pode ser uma tentação para mim como líder, porque eu estou aqui na frente, eu tenho vários estudos bíblicos, então pode ser uma tentação para mim. Então o que eu costumo fazer é pensar sempre assim: tudo que eu fizer que der êxito, resultado, na verdade é Deus, porque é Deus que traz os frutos, é Deus que traz os batismos. Agora, se os batismos não estiverem vindo, se as bênçãos não estiverem acontecendo, aí sim é responsabilidade minha. Então tudo de bom que acontece é por Deus, tudo de ruim que acontece são os meus pecados. São os meus pecados. Irmãos, ano passado foi incrível. A região sul começou em abril. Oficialmente implantou-se aqui o setor em novembro, mas começou tudo em abril. Então, Deus levantou a minha crente para poder liderar aqui a região sul. E foi incrível, irmãos, porque Deus, Ele trouxe muito fruto aqui para a região sul. Tivemos 15 batismos contando com a Roseli, e 15 adições, contando com algumas restaurações também. Mais de uma por mês. Por quê? Porque foi Deus que trouxe. Não tem nada a ver com o nosso trabalho, ainda que é importante a gente trabalhar duro para Deus, mas é Deus que faz crescer, irmãos. Deus só está te usando como instrumento. Mas a gente poderia ter muito mais batismos, irmãos. Às vezes, quando não há frutos, o que acontece? Pode ser pecado da igreja, mas aí é pecado meu também, porque está faltando eu inspirar mais, está faltando eu colocar mais fé no grupo, ou por algum pecado meu. A partir de agora, irmãos, nós vamos cada vez mais melhorar. Amém. Nós vamos sempre pensar em melhorar o resultado que já aconteceu, não para a nossa própria glória, mas para a glória do nosso Deus. Amém? Eu quero ver o que Deus vai fazer na região sul aqui. Eu quero chegar em fevereiro, depois que o Danilo for para lá, eu quero ver isso aqui explodindo de gente. Gente saindo pela porta. De tantos batismos que vão ter aqui na região sul. Tudo para a glória do nosso Deus. A minha função aqui na região sul está mudando, irmãos. No começo eu estava muito presente em estudos, fazendo os estudos. Agora é necessário que eu diminua e que outras pessoas cresçam. Deus está levantando novos líderes. Líderes como Moisés, líder de bate-papo lá na USP. Deus está levantando o Wellington como líder de Supernova, o Wellington e Janaína. Deus está levantando o Augusto como líder do bate-papo na ABC. Deus está levantando pessoas como o Ramon, que está liderando lá na casa da Cleibe, toda sexta-feira. Deus está levantando o Ricardo, que está liderando o bate-papo lá na Paulista, e liderando o Ministério dos Solteiros. Deus está levantando o João Carlos, que está liderando o bate-papo lá na AMB Morumbi. Irmãos, é incrível o que Deus está fazendo. É necessário que nós tenhamos mais líderes de bate-papo. Quanto mais pessoas que sabem fazer os estudos tiverem, mais estudos a gente vai ter e mais batismos teremos para a glória do nosso Deus, amém? Então, irmãos, o que vai estar acontecendo é que eu vou estar acompanhando os líderes para ajudar eles, dando feedback, dando retorno. Eu vou ver como eles fazem os estudos. Primeiro eu vou fazer e deixar eles verem. Depois, isso já aconteceu na semana passada, Augusto esteve presente no estudo.
Acho que eu tive também com Moisés, um estudo, e também com Ismael, que teve 2 estudos. Um eu fiz, o outro ele fez, eu observei. Eu pude passar para eles um relatório. Olha, foi incrível. Esses pontos aqui são muito legais. Olha algo que pode melhorar. Não para ferir, né? Às vezes a gente pode até lutar, mas é algo para o bem dele. Essas pessoas são muito humildes, irmãos. Ismael falou: nossa, obrigado. Eu quero crescer nessas áreas para ser um grande líder de estudos. Então, depois aqui do culto, vocês estão convidados a participar da aula dos princípios básicos. Hoje, nós vamos ensinar como fazer o estudo de discipulado, para a gente salvar essas pessoas aqui na região sul. Então, não só os líderes de bate-papo, quem mais quiser participar, fique à vontade. Vai ser 20 minutos depois do culto. Então, irmãos, quando você tem um matrimônio, por exemplo, Adão e Eva, né, foi o primeiro matrimônio da história. Eva, ela pecou, ela comeu do fruto proibido. Mas quem foi responsável pelo pecado? Foi Eva. Mas Adão também foi, porque não liderou ela. Amém. Da mesma forma, se eu estou em pecado, Deus não vai abençoar o ministério, eu como líder. E eu vou ser responsável por isso. Mas, se a igreja está em pecado, eu também sou responsável. Assim como Adão era responsável por Eva. Então, irmãos, eu tenho uma grande responsabilidade aqui. Eu quero animar vocês a ter essa fé, a lidar com o seu pecado, Amém. A estar lidando com a área de oferta, a área de evangelismo, a área de altruísmo no Mercy. Seja uma pessoa boa, irmão. Ninguém é bom, segundo a Bíblia fala, mas o Espírito Santo pode te capacitar a ser uma boa pessoa. Amém. Eu quero animar com esses 3 testes. O teste da virtude, em que você pratica a justiça de Deus, você faz a vontade de Deus. Para isso necessário estudar a Bíblia. Tem o teste da ambiguidade. Às vezes a vontade de Deus não é clara, e é necessário você dar todo o seu coração para descobrir qual é a vontade de Deus. Você pode até mudar a mente de Deus de acordo com a sua justiça. E o terceiro ponto, o teste da recompensa, ou o teste do galardão. Se você for humilde, Deus vai acrescentar recompensa do céu para você. Que vocês tenham um dia incrível para Deus. Trabalhem forte essa semana para dar muita glória a Ele, para Deus seja glória. Amém. Amém.